como mexer nessa estrutura de visualização do 3ds Max, que é o segredo, né, para você iniciar bem os seus estudos dentro dessa ferramenta, certo? Talvez o principal recurso inicial que você precisa realmente dominar para ficar fácil o manuseio do 3ds Max é você saber mexer nesses 4 quadradinhos aqui, que a gente chama eles de viewports, certo? Então, o que seria viewports? Basicamente é um local que você tem ali uma tela para você visualizar seu objeto 3D, certo? E esse objeto tridimensional, ele pode ser visto de 4 telas diferentes, certo? Então imagina que você tem um objeto na sua mão, que é o meu Teapot, é esse bolizinho. Inclusive eu vou apertar aqui o F3 em todas as viewports, porque é assim que provavelmente a de vocês está, certo? E você veja o seguinte, que eu tenho 4 ângulos diferentes da mesma peça. O primeiro ângulo mais importante é esse aqui, ó, né, da perspectiva. Você veja que na perspectiva, eu posso até ativar mais uma vez aqui a nossa canetinha para ficar mais interativo e vocês entenderem bem o que é que está rolando. Tá? Então, o que a gente consegue entender aqui? Ó? Eu tenho basicamente 3 tipos de configurações na viewport. Então, como é o nome disso aqui? Isso é uma viewport. Tá? Viewport. Viewport. Certo? Serve para você visualizar de ângulos diferentes. E cada viewport dessa tem 3 tipos de configuração, certo? A primeira é a configuração de o ângulo de visualização. Ângulo da visualização. Visualização. Certo? Visualização. Só que o que acontece? O ângulo de visualização, que está aqui a perspectiva, ele se repete em todas as viewports, cada uma com um ângulo diferente. Esse aqui, por exemplo, você vai ver de front. Ó, eu estou vendo meu objeto de front. Certo? Esse outro aqui, eu tenho uma visão dele do topo. Ó, T de topo. Certo? Esse outro aqui, essa outra visualização, ela é de front também? Front também. Mas eu não quero, deixa eu mudar. Ó. Esse aqui eu quero ir de lado. Já eu mostro como é que muda, tá? Quero só que vocês entendam agora no início o que é cada painelzinho deles. E aqui eu tenho, veja aqui, left, que é de lado. Vou apertar L de lado. E nesse último eu tenho P de perspectiva. Então o mesmo objeto está sendo visualizado 4 vezes, de 4 vezes diferente. E esse primeiro parâmetro, ele diz o ângulo de visualização, certo? Segundo parâmetro, tem aqui, ó, Standard. O que acontece? Deixa eu tirar aqui, para vocês entenderem como é que é. O Standard, cara, é a qualidade, basicamente, da visualização que você tem aqui na viewport, certo? A qualidade dela. Então vamos digitar lá para ficar mais simples. Aqui é a qualidade. Ó. Qualidade da visualização. Certo? É a qualidade da visualização. Como assim, Ivan? Veja só. Qualidade é o seguinte. Quando você muda essa configuração aqui de padrão para high quality, aliás, que no caso é a qualidade maior que a gente pode ter de visualização, você vai conseguir ver não só a luz, como também a sombra em alta qualidade. Isso que você está vendo aqui é uma pré-visualização só para você conseguir trabalhar mais confortavelmente. Pois se você visse o objeto realmente como ele ia estar, depois que você finalizasse, o computador provavelmente ia ficar muito pesado. Então o programa ele tem esse botãozinho, esse recurso,
que faz com que você reveze a qualidade de acordo com o que você está fazendo. Por exemplo, se eu estou modelando, não tem por que eu sair do standard, pois eu estou apenas criando a estrutura, né, de modelagem daquele objeto, que são os polígonos. Né? Então é como se eu estivesse desenhando, certo? A partir do momento que eu termino de desenhar, imagina que isso aqui é um desenho, termina de desenhar o desenho em si, a segunda etapa vai ser o quê? Colorir e depois colocar luz e sombra, talvez, né? Então eu tenho que mudar isso aqui para High Definition, porque aí eu vou conseguir ver não só a iluminação e a sombra, como é que ela está agindo em cima do meu modelo, mas também como a qualidade da sua textura. Tem uma pré-visualização, certo? Então isso aqui é a qualidade de visualização. Às vezes seu computador é tão bom que você já deixa ele torando aqui 100% em High Quality, certo? Então isso aí é a qualidade. O terceiro e último parâmetro, The Full Shading. Vamos, o que seria um shading? Shading. É como você vai enxergar, aliás, desculpa, como esse objeto vai receber a iluminação que você aplicar no cenário, certo? Como assim, Ivan? Não entendi o que é shading. Parece ser difícil. Não é. Eu vou expandir isso aqui rapidamente para vocês entenderem. Tá? Então é o seguinte. The Full Shading seria uma visualização padrão, né? Normal, como a gente vê as coisas normais mesmo da vida. Certo? Que é como a luz sendo a luz e a sombra sendo a sombra do jeito que é no mundo real. É o padrão, um shade padrão. Certo? Porém, imagina que você olha, consegue colocar um óculos e nesse óculos faz com que você veja tudo em desenho animado no mundo real. Então você mudou o shade do mundo para um shade de desenho animado. Então, isso seria um shading, certo? Por exemplo, eu quero fazer um shading realista. Então eu vou criar uma iluminação, né? Como esses objetos vão receber essa iluminação extremamente realista, beirando a realidade, certo? Bem como diversos outros aspectos que o shading pode afetar. Mas esses são os principais para quem trabalha com modelagem e animação de personagem, certo? Por exemplo, ó, você clicar aqui, você vai ver que tem alguns tipos. O que eu estava falando era, por exemplo, o Stylized e, sei lá, Ink, Color Ink. E aí veja que eu estou vendo o meu objeto tridimensional como se fosse um desenho. Certo? É o resultado final. Vocês já assistiram aquele filme Homem-Aranha, Aranha-Verso, aliás, né? Aranha-Verso, se eu não me engano é assim o nome do filme. Aranha-Verso. Você vê que ele é 3D, você assiste, você sabe que é 3D, mas em vários momentos você confunde o 2D com 3D. Porque ele tem um shading de desenho animado, né? Ou seja, ele tem um aspecto de desenho, mas é 3D, certo? Então, basicamente isso, ok? Então, isso é um shading. O shading padrão é o da vida real, padrão, ok? Eu espero que tenha ficado entendido. Voltando aqui lá para nossas explicações. Então, isso seria um shading. Sim, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Isso! Exatamente, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Você sabe que é um desenho 3D, né? Então, se eu quisesse dar o aspecto aqui, ó, no meu booleanzinho tridimensional, eu mudo o shading, né? Como a pessoa vai visualizar ele no mundo real, como um desenho, uma pintura, olha só. E aí você veja que se eu fizer aqui, ó, né? Saca? Eu tenho aqui um objeto tridimensional, mas você visualiza um 2Dzinho ali maneiro, ó, né? Então isso seria o shading. A terceira opção de configuração se chama shading, ok? Então, pessoal, basicamente as viewports são formadas por isto. Agora tem duas outras coisinhas muito importantes, certo? Um eu vou deixar mais para frente, é mais avançado, que no caso seria isso aqui, ó. Tá vendo esse maisinho aqui, esse plus? Aqui são as configurações desse painel. Configs. Depois eu vou explicar melhor.